Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia, rapaziada. Hoje vamos estar aí dando continuidade aos nossos estudos sobre o continente africano. Resolvi pegar um tema sobre o continente africano que costuma ser bem relevante, que, pelo menos para a gente poder entender como o passado errou tanto para não estarmos continuando com isso no futuro. Hoje, o tema da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos fazer um pequeno bate-papo aqui sobre o que foi o Apartheid, que foi um regime implementado na África do Sul pós-independência. Primeira coisa, galera, a África do Sul, país localizado no continente africano, mais precisamente ao sul da África subsaariana. Beleza? A África do Sul, ela foi inicialmente colonizada por uma população de boeres, que eram protestantes da Holanda, né? Tinha uma religião protestante e eles vieram da Holanda e ocuparam aquele território no continente africano, que já existia, do qual já era dominado pela população nativa, mas que foi tomado ali pelo processo de colonização da Holanda. Com o passar do tempo, foi descoberto metais preciosos naquele território, e isso atraiu o interesse dos britânicos. Com isso, a Inglaterra implementou um combate, uma guerra contra os boeres e acabou anexando o território conhecido como África do Sul aos seus domínios no continente africano. Beleza? Pós períodos de independências no continente africano, a África do Sul se torna independente por volta do ano de 1948. Porém, essa independência ela foi administrada politicamente por uma minoria que existia no país, que era a minoria da população branca. Eles assumem o poder, assumem a África do Sul independente da sua antiga metrópole e implementam ali um conjunto de regras, um conjunto de leis que negam direitos à população negra e colocam a população branca, minoria no país, como prioritária para o Estado. O que significa isso? Eles implementam um regime de segregação racial na África do Sul, onde a minoria da população branca detém todos os direitos e os poderes do Estado e a maioria da população nativa, que era negra, não teria direitos. Muitos dos direitos lhes foram negados. Existem situações relatadas onde, por exemplo, se o ônibus estivesse cheio e uma pessoa branca subisse no ônibus, se tivesse algum negro no ônibus, ele teria que ser retirado para a pessoa branca ficar no lugar dela. Isso é só alguns dos exemplos, como banheiros para negros, banheiros para brancos, bebedouros para negros, bebedouros para brancos. Um dos importantes direitos que foram retirados da população negra foi o direito de votar, de eleger seus representantes. Isso fez com que essa minoria branca se mantesse no poder por tanto tempo e implementasse essas leis. Com isso, só que a gente tem que entender que isso não foi feito de uma forma tranquila. A população negra muitas vezes se revolta e se rebela contra essas leis. Inclusive, o governo implementa chacinas contra a população durante seus movimentos de tentativa de revolução, de reivindicar mais direitos. Chacinas aconteceram a mando do governo da África do Sul contra a população negra que habitava o país, porque o governo era composto pela minoria branca. Beleza? O regime do Apartheid perdurou mais ou menos até os anos 90, até o início dos anos 90, final dos anos 80 e anos 90. Porém, ele só foi começando a chegar ao fim quando a pressão internacional, a Organização das Nações Unidas, parcerias comerciais começaram a ser desfeitas com a África do Sul, porque gerava um mal-estar muito grande você comercializar com um país onde você tinha uma população segregada por causa da cor da sua pele. Com isso, o mundo começou a se rebelar contra o Apartheid. Isso fez uma pressão política contra a África do Sul. Não acabou porque quem estava no poder queria que acabasse. Acabou porque pressão internacional estava afetando a economia do país. E com isso, o movimento, a lei de segregação racial... Eu costumo dizer que o Apartheid foi a legalização do racismo. Porque você tinha institucionalizado, eram leis do país que davam direitos a uma população e retiravam direitos a outra. E essa população que perdia os seus direitos era a população negra. Por isso que eu costumo falar que foi a legalização do racismo, o racismo institucionalizado pelo Estado sul-africano. Beleza?
Só para a gente estar finalizando esse pequeno bate-papo aqui para entendermos o que foi esse movimento, esse período do apartheid na África do Sul, é impossível não falar desse cara aqui, Nelson Mandela, né? Foi um dos principais personagens desse país na luta contra esse regime de segregação racial. Entre outras histórias que o deixaram famoso pela sua luta, está o seu encarceramento. Ele ficou preso por quase 30 anos porque lutou contra o governo, porque ele estava contra, obviamente, as leis que segregavam a população negra da população branca. Todos sabemos também que quando ele foi liberto, né, com o fim das leis da segregação racial, ele havia pego prisão perpétua. Ele foi solto e na próxima eleição a presidente, ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Tempos depois, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela luta contra o apartheid. E com isso se tornou um personagem muito icônico no continente africano como um todo. Porém, mesmo o seu governo não foi livre de críticas, porque muita da parcela da população esperavam que os negros tivessem uma ascensão social muito rápida quando Nelson Mandela chegasse ao poder. Isso não aconteceu. A maioria da população continua sendo negra, porém começaram a ter pequenas ascensões sociais e ascensões políticas também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Uma pequena fala rápida sobre o que foi esse regime de segregação racial, o apartheid implementado na África do Sul, que já acabou legalmente, mas ainda é um tema muito relevante aí dentro de estudos, dentro de provas que vocês podem estar vindo a fazer aí no futuro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Estamos aí para isso. Um abraço, galera.